Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho 28, 2, 26 de fevereiro de 1930. Como é necessário desejar um bem, se não se forma o povo à divina vontade, não pode ter seu reino. Quem vive no Fiat é dono e senhor, quem faz seu querer é servo. Estava pensando no grande interesse que meu sempre amado Jesus tem de fazer conhecer sua santa vontade. E dizia em mim, ama, suspira, quer que venha seu reino, e depois demora em fazê-lo surgir em meias criaturas. Se quiser, tudo pode. Potência não lhe falta. Em um momento pode atropelar céu e terra. Quem pode resistir ao seu poder? Ninguém. Muito mais que em Jesus, querer e poder é o mesmo. Por que então demora até agora? Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se e fazendo-se sentir dentro de mim, me disse: Minha filha, suspirar, desejar e querer um bem é dispor-se a recebê-lo. E quando se recebe um bem, que tanto se suspirou, se ama, se aprecia, se conserva, se considera bem-vindo por ser o portador do bem que suspirava. Não só isso, mas também isto é outro excesso de nosso amor, que fazemos suspirar o bem que queremos dar, porque queremos que a criatura ponha algo do seu, ao menos seu suspiro, suas orações, sua vontade de querer o bem, para poder dizer-lhe, olha, mereceste-o, porque por parte tua fizeste o que pudeste para obtê-lo, e nós com todo o coração te damos, enquanto que tudo é efeito de nossa bondade. E esta é a causa pela qual fazemos saber antes às criaturas o que queremos dar. Pode-se dizer que nos pomos em correspondência, enviando nossas cartas de aviso, enviamos nossos mensageiros, fazendo-os dizer o que queremos dar. E tudo isso para as dispor, para as fazer suspirar o grande dom que queremos dar. Não fizemos o mesmo para o reino da redenção? Foram 4.000 anos de espera, e quanto mais se aproximava o tempo, mais urgentes eram os avisos, mais frequentes as cartas e tudo para dispô-los. Assim é para o reino da minha divina vontade. Tardo porque quero que o saibam, que roguem, que suspirem, que venha a reinar, que compreendam o grande dom dela, e assim podereis dizer-lhes, ordenastes, merecestes, e ela já vem reinar no meio de vós. Ao conhecê-la, pedi-la e suspirá-la, formaste seu povo eleito, onde possa dominar e reinar. Sem povo não se pode formar um reino, e eis a outra razão, causa pela qual quero que se saiba que a minha divina vontade quer reinar sobre a terra, que peçam, que a suspirem, que se disponham para formar seu povo, onde desça no meio a eles e formar sua morada real, sua sede, seu trono. Por isso, não te deve surpreender que enquanto vês tanto interesse por minha parte, que quero que a minha vontade reine, depois vês que demora, são as disposições de nossa sabedoria inalcançável, que tudo dispõe com ordem, e o atraso serve para pôr em caminho seus conhecimentos, que farão de cartas, de telégrafos, de telefone, de mensageiros, para formar o povo à minha divina vontade. Por isso, roga e teu vôo nela seja contínuo. Depois disso que seguia meu giro no Fiat divino, chegando ao Éden, me detive ao pensar no amor que se trocava entre Deus e Adão inocente. Como a divindade, não encontrando nenhum obstáculo por parte do homem, se vertia torrente sobre ele. Com seu amor o arrebatava-se com doces atrativos, fazendo-lhe ouvir sua voz toda a suavidade que lhe dizia, filho, te amo muito. E Adão, ferido e arrebatado pelo eterno amor, repetia seu refrão, te amo, te amo. E lançando-se nos braços de seu Criador, se estreitava tanto que não sabia separar-se, como do único amor que conhecia e que vivia só para amá-lo. Mas enquanto minha mente se perdia neste amor recíproco de Deus e a criatura, meu doce Jesus todo bondade me disse, minha filha,
Que doce lembrança é a criação do homem. Ele era feliz e nós também. Sentíamos o fruto da felicidade de nossa obra. Sentíamos muito gosto em amá-lo e em sermos amados. Nossa vontade divina o conservava fresco e belo, e levando-o entre seus braços de luz, nos fazia contemplar como era bela a obra criada por nós. Nosso amado filho, e como filho, o tínhamos em nossa casa, em nossos bens intermináveis, e por consequência, como era filho, atuava como dono. Teria sido contra a natureza de nosso amor não fazer senhor a quem tanto amávamos e nos amava. No verdadeiro amor não há teu e meu, mas sim tudo é em comum. Além disso, ao fazê-lo dono, nada nos vinha de mal. Nos alegrava, nos fazia sorrir, nos divertia, nos dava as belas surpresas de nossos mesmos bens, e além disso, como não deveria ser dono se possuía a nossa vontade divina, que senhoria tudo e domina tudo? Para não torná-lo dono, devíamos pôr em servidão a nossa vontade, o que não podia ser. Onde ela reina não existe servidão, mas sim tudo é domínio. Por isso, até que o homem viveu em nosso fiat divino, não conheceu servidão. Então pecou, subtraindo-se de nosso querer divino, perdeu o senhorio e se reduziu à escravidão. Que mudança de filho para servo! Perdeu o comando sobre as coisas criadas. Tornou-se o servo de todos. O homem que se retirou de nosso fiat divino sentiu-se abalado até no mais profundo, e sua própria pessoa a sentiu vacilante. Sentiu o que é debilidade, e se sentiu servo de paixões que o faziam envergonhar-se de si mesmo. E chegou a perder seu domínio. Assim não estava mais em seu poder, como antes, a força, a luz, a graça, a paz, mas a devia mendigar de seu Criador com lágrimas e orações. Vê então o que significa viver em meu querer divino? Ser dona. Quem faz sua vontade é servo. E eu, surpreendida pelo que Jesus dizia, lhe disse: Meu amor, por quanto consolador é te ouvir falar do teu querer divino. Outro tanto é doloroso ouvir os males da vontade humana. E Jesus acrescentou: Minha filha, se é necessário falar-te do meu feito divino, que servirá como convite, aliciantes, vozes suaves, doces e fortes para chamar a todos a viver na morada régia da minha divina vontade, a fim de que não sejam mais servos, mas donos. Assim é necessário falar-te dos males da vontade humana, porque eu não tirarei jamais o livre-arbítrio do homem. Por isso é necessário que no reino da minha vontade divina faça montar as guardas, as nobres sentinelas que tenham em guarda as criaturas, fazendo-lhes conhecer o grande mal do querer humano, a fim de que estejam muito atentos e, aborrecendo, amem a felicidade e o senhorio que lhes dá a minha divina vontade. Uau, é muito grande, né? Então, é muito grande mesmo. Maravilhoso, né? Tudo que Jesus vem falar pra gente, ensinar sobre a sua vontade divina. Então, é muito grande. Minha filha, suspirar, desejar e querer um bem é dispor-se a recebê-lo. É porque ela está falando aqui. Estava pensando no grande interesse que meu sempre amado Jesus tem de fazer conhecida a sua santa vontade. Dizia para mim, amar, suspirar. Ele quer que venha seu reino e depois demora tanto em fazê-lo surgir no meio das criaturas. Se ele quiser, ele tudo pode. Potência, né? Poder não falta a ele. Em um momento ele pode atropelar céu e terra. Quem pode resistir ao seu poder? Ninguém. Muito mais que em Jesus, querer e poder é o mesmo. Então por que demora tanto? Mas enquanto pensava assim, meu Deus, Jesus movendo-se e fazendo-se sentir dentro de mim, me disse. Então, ela falou que ele precisa um povo, precisa de tanta coisa, né? Ele precisa de um povo, tal, precisa tal. Aí na hora que eu tava lendo isso, ele mostrou para mim que não é povo só na terra que ele precisa de povo também no céu. Pessoas que já morreram desejando a divina vontade, que já deram vida para, por exemplo, pessoas que foram conhecidas na igreja, pessoas que foram conhecidas na terra, que entregaram sua vida para a divina vontade. Então, vai demorar um pouco ainda, porque é o que ele mostrou para mim. Né? Foram 4.000 anos de espera, e quanto mais se aproxima o tempo, mais urgentes eram os avisos, mais frequentes as cartas. Então, vai ser anos, anos, milhares de anos esperando o reino da divina vontade. Ele, sabe, hoje eu vi um vídeo do padre Lauro, lá, o padre Duarte Lara, falando: o Senhor está voltando. Eu acho que não. Na hora que eu vi essa parte, o Senhor está voltando, eu já não confiei, não. Eu não senti, sabe, que aquele vídeo tinha sentido. Jesus não está voltando. Ainda vai vir o reino da divina vontade antes de Jesus voltar definitivamente.
É o reino eucarístico de Jesus, é um reino tabernáculo, onde Jesus está dentro das almas, não é a volta de Jesus. Então o padre está viajando na maionese legalzinho, ele esqueceu da Era da Paz. Ele mesmo fala da Era da Paz, né? O padre Duarte Lara fala da Era da Paz e ele mesmo está viajando, falando que Jesus já está voltando. Só se ele está falando da Era da Paz, mas eu acho que até o reino da Divina Vontade ainda vai demorar, pelo que eu entendi, sabe? Ela precisa ser conhecido e tem que ter pessoas que já morreram, que se sacrificaram a vida inteira, que deram muito da sua vida para a Divina Vontade. Então precisa de santos Aníbals que já morreram, né? Aquele cara, o Thomas, cara, lá esqueci o nome dele, também que já morreu, né? Aí daqui a pouco Salvador Tomasini também já morreu. Aí depois vocês que já morremos, entendeu? Precisa ter pessoas que já morreram. Um povo tanto no céu como na terra também, né? Para esse reino da divina vontade. É o que Jesus mostrou para mim. Não sei se eu tô louca, mas é o que Jesus mostrou para mim enquanto eu tava lendo. Então que tenha que ter esse povo rezando tanto no céu como na terra mesmo, depois de morto já ter saído da terra, entendeu? Então que peçam, que suspiram, que se disponham para formar seu povo, onde desça no meio deles a formar sua morada real, sua sede, seu trono. Por isso não te deve surpreender que, enquanto vês tanto interesse da minha parte, que eu quero que a minha vontade reina, depois vês que demora. São as disposições de nossa sabedoria inalcançável, que tudo dispõe com ordem, e o atraso serve para pôr em caminho seus conhecimentos, que farão as cartas, telégrafos, telefone, mensageiros. Então precisa ter povo fora da terra, pedindo também no céu para essa divina vontade. Tanto na terra como no céu tem que ter. É o que Jesus mostrou para mim. Então ainda eu acho que tem chão aí para pedir o reino da divina vontade. Mas estamos pedindo, não vamos descansar, né? Depois disso, seguia meu giro no Fiat Divino, chegando ao Éden, né? Daí o momento do Adão, achei muito bonito também. Ele falando do Adão, né? Que teria sido contra a natureza de nosso amor não fazer o Adão Senhor, a quem tanto amávamos e nos amava, né? Que a divina vontade precisa ser colocada como senhoria de tudo. Então, e além disso, ao fazê-lo dono, nada nos vinha de mal, nos alegrava, nos fazia sorrir, nos divertia, nos dava as belas surpresas de nossos mesmos bens. Então, Jesus também mostrou para mim uma coisa muito importante. Ele falou assim que nós, quando estamos na divina vontade, né, tem coisas que nós fazemos na divina vontade com a intenção plena na divina vontade. E aí que muitas vezes a gente não acredita que aquele ato foi feito na divina vontade. Mas como estava numa intenção pura de fazer na divina vontade, mas como a gente usou da nossa pequenez, da nossa lerdeza, a gente acha que não foi feito na divina vontade. Jesus falou que foi feito na divina vontade, né? Que a pequenez, ele usa da pequenez da criatura e usa até mesmo de alguns defeitos da pessoa ali, que a pessoa acha que é defeito, mas que não é defeito nenhum, né? É uma realidade de firmeza, né, de justiça, né, de uma ira santa, para fazer um bem, para educar uma pessoa, para corrigir. Como a gente já fala que corrigir é um ato na divina vontade, porém, às vezes a gente acha que a gente fez aquilo com sem virtude, né? A gente fez com grosseria, falou alguma coisa que não deveria falar, e aí a gente acha que não foi feito na divina vontade. Mas foi feito na divina vontade. Não vem nada de mal para Deus, né? Alegra a Deus o ato em si, pelo conteúdo de intenção que tinha o ato, para o bem, né? Para o bem, né? Que estava ali a intenção. Então, assim, quando não é na divina vontade, o ato é plenamente interesse humano, somente visando o bem na terra. Então, visando só o benefício humano mesmo, mais nada. Então, por exemplo, se você faz um ato visando somente que o seu marido seja bonzinho com você, entendeu? Você não está pensando na divina vontade, no seu marido ser uma pessoa melhor, né? Seu marido ser uma pessoa santa, ele ser uma pessoa que não é, né? Que não valoriza o material e tal, e você tá ali, né? Aí você não, você só... Por exemplo, seu marido brigou com você por causa de um exemplo, chocolate. Por causa de um chocolate que você pegou dele. Ele guardou na gaveta dele um monte de chocolate, você foi lá e pegou um chocolate. E ele brigou feio com você, brigou assim, absurdo. E aí você chamou a atenção dele, foi grossa com ele, mandou ele engolir os chocolates tudo, enfiar na boca tudo de uma vez. E você foi grossa, né, do jeito que você falou. Mas se você falou isso na hora, depois que tentou conversar com ele, falando o quanto era absurdo ele brigar por causa de um chocolate, negar um chocolate, como ele estava sendo egoísta com aquilo. Então, dentro de você tem um sentimento, né, de que o seu marido seja bom para você ou que o seu marido pare de ser mesquinho,
porque Deus está vendo aquela atitude dele, e aquela atitude é demoníaca, terrível. Então, assim, se você tem a intenção na divina vontade de corrigir seu esposo, mesmo tendo falado uma grosseria com ele, a divina vontade está ali. Mas se você fez esse ato sem a divina vontade, você não estava preocupada com Deus, você não estava em Deus, você estava em você mesmo, e só querendo que seu marido te perdoasse e nunca mais brigasse, você pegasse o chocolate dele e ficasse de boa com você. Então, se fosse só humano, seria um ato não humano. Agora, se é um ato que você queria corrigir seu marido para o céu, para Deus, para ele parar de ser mesquinho, para ele parar de ser assim apegado às coisas, só em Deus, aí em Deus, totalmente junto com Deus, esse ato, aí é na divina vontade, é o que Jesus colocou no meu coração. Então, para não torná-lo dono, devíamos pôr em servidão a nossa vontade, o que não pode ser. É onde ela reina e não existe servidão. Mas sim, tudo é domínio, então ela domina. Por isso, até que o homem viveu em nosso fit, não conheceu servidão. E enquanto pecou, aí sim ele fez um ato totalmente humano, subtraiu-se do nosso querer divino, buscando uma coisa só para ele, né? Então perdeu o senhorio e se reduziu à escravidão. Que mudança! De filho para servo, perdeu o comando sobre as coisas criadas, tornou-se o servo de todos. O homem que se retirou de nosso fit divino sentiu-se abalado até no mais profundo, e sua própria pessoa se sentiu vacilante. Sentiu que a debilidade, se sentiu servo de paixões que o faziam envergonhar-se de si mesmo, e chegou a perder seu domínio. Assim não estava mais em seu poder como antes a força, a luz, a graça, a paz, mas o devia mendigar do seu Criador com lágrimas e orações. Então, porque ele fez um ato só para ele, só visando o bem ali temporal, não buscando nem um pouco agradar a Deus em função de Deus, não tinha intenção de ser em função divina, entendeu? Então, é para a gente entender isso. Quando um ato ele tem a função para a glória de Deus, é divino. Quando um ato é só para sua própria glória pessoal na terra, visando só o temporário, aí é humano. Então, minha filha, se é necessário falar-te do meu feito divino, que servirá de convite, né? Falar da divina vontade é um convite, é aliciante, vozes suaves, fortes, para chamar todos a viver na morada régia da minha divina vontade. Então, devemos falar da divina vontade. Eu jamais tirarei o livre-arbítrio do homem. Então, assim é necessário falar-te dos males também da vontade humana, porque eu nunca tirarei o livre-arbítrio do homem. Por isso que a gente tem que estar ciente, né? Se a gente quiser uma coisa, a gente tem que querer com Deus, não sem Deus. Ele vai deixar você livre para querer coisas, mas que sejam todas unidas com Ele, porque Ele jamais vai tirar o livre-arbítrio. Por isso é necessário que no reino da minha divina vontade faça montar as guardas, as nobres sentinelas, que tenham em guarda as criaturas, fazendo-lhes conhecer o grande mal do querer humano, a fim de que estejam muito atentos e, aborrecendo-o, amem a felicidade e o senhorio que lhes dá a minha divina vontade. Amém? Deus abençoe, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como é necessário desejar um bem. Se não se forma o povo à divina vontade, não pode ter seu reino. Quem vive no Fiat é dono e senhor. Quem faz seu querer é servo. Estava pensando no grande interesse que meu sempre amável Jesus tem de fazer conhecer a sua santa vontade. E dizia-me, ama, suspira, quer que venha seu reino e depois demora em fazê-lo surgir em meias criaturas. Se quiser, tudo pode, potência não lhe falta. Em um momento pode atropelar céu e terra. Quem pode resistir a seu poder? Ninguém. Muito mais que em Jesus, querer e poder é o mesmo. Por que então demora até agora? Mas enquanto eu pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se e fazendo-se sentir dentro de mim, disse-me: minha filha, suspirar, desejar e querer um bem é dispor-se a recebê-lo. E quando se recebe um bem que tanto se suspirou, se ama, se aprecia, se conserva, se considera bem-vindo por ser o portador do bem que se suspirava.
Não só isso, mas também isto é outro excesso de nosso amor que fazemos suspirar o bem que queremos dar, porque queremos que a criatura ponha algo do seu. Legal, né? Ao menos seus suspiros, que é o desejo, né? Que é o que a gente pode dar, né? Que é muito importante. Como que Deus vai trazer na Terra um bem que não é desejado? Que é justamente o ser humano junto ali, né? Como que a divina vontade reina na criatura e a criatura não deseja esse bem. E se não conhecer, como é que vai desejar? Como é que vai amar? E cada vez que a gente conhece, é que a gente mais ama, aprecia e deseja, porque a gente vai reconhecendo o valor que tem aquele bem, né? Então é muito importante isso, né? Não foi igual na redenção, né? Jesus fala, né, que ele usou todo o sofrimento lá desde os patriarcas, dos profetas, tudo foi como que pedir petições para vir um redentor e tinha que ter um povo que suspirava. E era poucas pessoas já, né, no tempo assim chegando de Nossa Senhora assim, né, ela que conseguiu, né, porque ela entendia aquele bem e desejava e suspirava. Mas todo aquele sacrifício daqueles antepassados, né, também serviram, né, que Deus também utilizou para vir um redentor. Tinha que ter quem quisesse o redentor, né? Tem que ter na terra quem chama pelo redentor, né? E assim, não é só chamar como a notícia, aquilo tipo assim, tem que a pessoa tem que estar dentro da pessoa aquilo, né? Porque nós só viveu na divina vontade, né? Então atraiu Jesus. Então assim, tem que ter a pessoa tem que estar realmente aquilo ali, aquele bem, não é só como a notícia assim, né? Vai ter o reino da paz, por exemplo, né? Tomara, né? Então tem que ser uma coisa assim que tenha pessoas vivendo isso, entendendo isso, né? Compreendendo isso de coração, né? Porque é um bem que não é conhecido, que não é vivido, a pessoa não ama, não aprecia, se não conserva dentro dela, a pessoa não vai considerar aquilo. Então é muito importante, né? E assim, você vê que tudo Deus prepara primeiro o ambiente, né? Se for ver assim na criação, primeiro ele cria tudo, a terra, o lugar para o homem habitar. Então, para o reino dele também, primeiro ele prepara um povo bem disposto. Então, assim, não é um reino que vem assim de qualquer jeito. Tem que ter uma estrutura, tem uma estrutura toda. Então, tudo que ele faz, Deus faz assim, muito planejado, muito bem. Não é uma coisa assim, de qualquer jeito, né? Tem que ter um preparativo, né? Porque não tem rei sem povo, né? Não, tem... não existe um reino para onde ir, para que não tiver ninguém que queira aquele reino, que peça por aquilo, né? Que queira aquele bem, né? Então, assim, é assim na nossa vida, né? É, quando as pessoas lutam por uma causa que quer um bem, sei lá, sei lá, tava recorrendo à prefeitura para resolver um problema lá que não tem, as ruas do bairro deles não é asfaltada. Cheio é tudo terra, né? Aí forma aquele barro na chuva. Mas assim, o povo fica só assim, o povo tem que trabalhar por aquilo, né? Tem que correr atrás, assim, pedir, né? Clamar, né? Tem que ir lá, tem que ter não é uma pessoa só, né? Falando, eu preciso, né? De que o senhor dê um jeito lá e resolva essa questão de infraestrutura do nosso bairro. Tem que ter pessoas também querendo aquele bem, né? Então é como se fosse assim, né? Precisa de um povo, formar um povo, né? Para poder realmente perceber, nossa, realmente eles precisam daquilo, eles querem aquele bem. Então, a mesma coisa precisa ter um grupo de pessoas, precisa ter um número de pessoas, né? Um povo. E é muito interessante essa revelação, né? Porque ele é assim na terra como no céu, né? Então, não é só pessoas aqui na terra. Também no céu que leva esse conhecimento, porque lá no céu elas vão rogar conhecendo bem, não agora recebendo como notícia, mas como alguém que viveu, que sabe o valor daquilo e vai levar aquilo, né? Como Santo Aníbal,
né, que com certeza está pedindo muito, como a Luísa que já está lá, aqueles que conheceram a divina vontade, né, e se teve alguns santos que viveram também, como a gente não sabe, né, mas como o padre comentou lá, que estão pedindo. Então, assim, tem que também ter um povo clamando, né, no céu também, como Jesus falou, né, trouxe essa explicação sobre esse povo. Então, não é só aqui na terra, tem que ter lá no céu também quem suspira, quem ama, quem conserva em si, né? Quem considera. É muito importante isso, né? Não só isso, mas também ter outro excesso de nosso amor, que fazemos suspirar o bem que queremos dar, porque queremos que a criatura ponha algo do seu. Então, a gente tem que pôr a nossa intenção, o nosso desejo, o nosso fiat, né? Junto. Ao menos seu suspiro, suas orações, sua vontade, né? Tem que ter sua vontade de querer um bem, mas se você ter a sua vontade, né, você tem que querer, você tem que conhecer esse bem para poder dizer: olha, mereceste-o porque por parte tua fizeste o que pudesse para obtê-lo. E nós, como com todo o coração, te damos. Então tem que ter sacrifício. Pessoas que trabalham por esse bem e que vão estar no céu fazendo o mesmo, né? Enquanto que tudo é efeito de nossa bondade. E é esta a causa pela qual fazemos saber antes às criaturas o que queremos dar. Então, primeiro, ele tem que mostrar esse bem para nós, como alguém que está apresentando o projeto, né? Porque senão nunca vai passar pela nossa cabeça. Como que a gente vai querer algo que a gente nunca viu falar, né? A gente não pede nada do nada, né? É, sem uma consciência, um conhecimento. Então, ele primeiro mostra, faz a gente conhecer, né? Então, pode-se dizer que nos pomos em correspondência enviando nossas cartas de aviso. Então, as cartas de aviso, o livro do céu, né? Enviamos nossos mensageiros, fazendo-nos dizer o que queremos dar. Então, a gente está tipo como mensageiro aqui também, né? E tudo isso para dispor, para se fazer suspirar o grande dom que queremos dar. Igual quando Jesus, para vir um redentor, primeiro tinha que mandar os profetas por isso. Eles eram porta-vozes, né? Que ele avisava que teria um redentor, né? Para ter pessoas ali suspirando pelo reino, sacrificando. E tinha algumas, né? Tinha aquele que também, quando viu Jesus, ele falou, né? Agora eu posso morrer em paz, porque tenho a graça de ver o meu Senhor. Então, quer dizer que a vida dele, o sacrifício dele lá, ele estava ansioso por esse momento, né? Então, poucas pessoas que realmente acreditavam assim, mas tinham, né? Para as fazer suspirar o grande dom que queremos dar. Não fizemos o mesmo para o reino da redenção? Aí falando. Foram 4.000 anos de espera, hein? Muito tempo. E quanto mais se aproximava o tempo, mais urgentes eram os avisos. Olha que interessante isso. Muito bom, hein? Mais frequentes as cartas e tudo para dispô-los. Assim é para o reino da minha divina vontade. Tardo porque quero que o saibam, que roguem, que suspirem, que venha reinar. Então é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho aqui. A gente fica fazendo os avisos, né? E fica rogando, suspirando. Quanto mais a gente conhece, mais a gente suspira, porque a gente sabe o bem que é. E não só isso, a gente tem que estar vivendo plenamente, né? Como ele falou, tem que estar conservado em si isso. Que compreenda o grande dom dela, e assim podereis dizer: ordenastes, merecestes, e ela já vem reinar no meio de vós. Ao conhecê-la, pedi-la e suspirá-la, formaste seu povo eleito, onde possa dominar e reinar. Sem povo não se pode formar um reino. Eis a outra causa pela qual quero que se saiba que minha vontade divina quer reinar sobre a terra. Que peçam, que suspirem, que se disponham para formar seu povo, onde desça no meio a eles e formar sua morada real, sua sede, seu trono. Por isso não te deve surpreender que, enquanto vês tanto interesse por minha parte, que quero que minha vontade reine, depois vês que demora. Então Deus, assim, ele tá fazendo tudo muito bem feito, né? Não é de qualquer jeito, né? Então são as disposições de nossa sabedoria inalcançável, que tudo dispõe com ordem, tá vendo?
E o atraso serve para pôr em caminho seus conhecimentos que farão de cartas. Então é o que nós estamos fazendo, de telégrafo, de telefone, de mensageiros para formar o povo, a minha divina vontade. Então é isso que a gente está fazendo. Por isso, rogo o teu voo nela seja contínuo. Amém, né? Que assim seja, né? Seja feita a vontade de Deus, né? A gente crê plenamente, mesmo que demore, a gente não pode desanimar, né? A gente tem que continuar sendo esses mensageiros, né? Que tanto tá vivendo, tem esse reino em si e que comunica aos demais, que a nossa missão é essa, tá? É a nossa missão, deixar muito aviso aí na internet, muita mensagem chamando atenção mesmo, né? Para as pessoas, né? Então, é um trabalho que Deus faz assim. Eles falam assim, né? Deus tarda, mas não falha, né? Porque tudo que ele faz com bem feito, né? Tem que ter uma ordem, tem um sentido, né? De tudo, né? Então é muito legal, né? Depois disso, eu seguia meu giro no Fiat Divino e chegando ao Éden, me detive a pensar no amor que se trocava entre Deus e Adão inocente. Como a divindade, não encontrando nenhum obstáculo por parte do homem, se vertia torrente sobre ele. Com seu amor, o arrebatava-se com doces atrativos, fazendo-lhe ouvir sua voz toda a suavidade que lhe dizia: Filho, te amo muito. Ai, meu Deus, nossa, é muito lindo. Nossa Senhora. E Adão, ferido e arrebatado pelo eterno amor, repetia: Te amo, te amo. Ai, meu Deus. Nossa, nossa, gente. A gente, nossa, né? Esse amor, essa vida com Deus é maravilhosa, né? Meu Deus. Meu Deus do céu, né? A gente foi feito para viver assim, né? Sabe? Sempre assim com Deus, né? É amor para cá, amor para lá, né? Meu Deus. Nossa, que vida maravilhosa, né? Meu Deus. Essa é a vida, né? Com Deus, gente. É muito lindo, gente. Não ter obstáculo e Deus poder amar o homem, né? Tudo é para ele poder falar te amo, te amo. Hoje com uma barreira tão grande, né? Como se ver esse amor de Deus, receber esse amor de Deus e poder amar Deus de volta, né? E é tudo para isso, tudo ele faz por amor, né? É para ter esse contato, né? Tudo é amor dele, né? É muito forte, né? Olha só isso, gente. E lançando-se nos braços de seu Criador, se estreitava tanto que não sabia separar-se como do único amor que conhecia e que vivia só para amá-lo. Mas enquanto minha mente se perdia nesse amor recíproco de Deus e criatura, meu Deus, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, Jesus, toda bondade me disse, minha filha, que doce lembrança é a criação do homem. Ele era feliz e nós também. Sentimos o fruto da felicidade de nossa obra. Sentimos muito gosto em amá-lo e em ser amados. Essa vontade divina o conservava fresco e belo, e levando-o entre seus braços de luz, nos fazia contemplar como era a bela obra criada por nós, nosso amado Filho, e como filho tínhamos em nossa casa, em nossos bens intermináveis, e por consequência, como era filho, atuava como dono. Teria sido contra a natureza de nosso amor não fazer Senhor a quem tanto amávamos e nos amava. No verdadeiro amor não Mateu e meu, mas sim tudo em comum, né? E além disso, ao fazê-lo dono, nada nos vinha de mal. Nos alegrava, nos fazia sorrir, nos divertia, nos dava as belas surpresas de nossos mesmos bens. E além disso, como não deveria ser dono se possuía nossa vontade divina, que senhoria tudo e domina tudo? Para não torná-lo dono, devíamos pôr em servidão a nossa vontade. O que não podia ser. Onde ela reina não existe a servidão, mas tudo é domínio.
Por isso, até que o homem viveu em nosso fiat divino, não conheceu servidão, enquanto pecou, subtraindo-se de nosso querer divino, perdeu o senhorio e se reduziu à escravidão. Que tragédia, Nossa Senhora. Que mudança de filho para servo, meu Deus. O homem tem que perceber o que ele perdeu, né? Para ele valorizar e pedir esse bem também, sabe? Ele tem que... O homem tem que perceber o que perdeu, né? O abismo que caiu. Nossa Senhora. Que tá vivendo a trapos e farrapos na terra, né? Nossa Senhora. E tem umas pessoas loucas que acham que tá muito bem, né? Elas acham que tá muito bem aqui. A questão aqui, o homem perdeu a noção do que realmente é bem, do que realmente é vida. Isso aqui é vida, ó. Isso aqui é vida, ó. Viver com Deus assim, ó. Isso é felicidade. Agora, as coisas material, dinheiro, sucesso, isso aí tudo é farrapo, lixo, sabe? Isso aqui é vida. Essa intimidade com Deus, isso é vida verdadeira, isso é felicidade, né? Nossa Senhora, o homem caiu demais. Meu Jesus amado. Caiu demais. Meu Jesus amado. Perdeu totalmente a noção, gente. Ficou escravo de tudo. De si mesmo, do mundo, da carne. A relação com Deus é uma relação muito estranha, né? Essa relação servil, sabe? Não é que a relação de pai com a filha, o filho que sabe que é amado, que tá na casa do pai, que tem intimidade com o pai, que não se sente assim que tem que pedir nada, porque tem tudo, né, à sua disposição. Nossa Senhora. Muito complicado, sabe? Por isso, até que o homem viveu em nosso fiat divino, não conheceu servidão, enquanto pecou subtraindo-se de nosso querer divino, perdeu o senhorio e se reduziu à escravidão. Que mudança! De filho para servo. Perdeu o comando sobre as coisas criadas, tornou-se o servo de todos. É mesmo? O ser humano é muito escravo do humano, né? Não é para Deus que quer prestar conta, sabe? Vive prestando conta pro humano, né? Primeiro o humano, satisfazer o humano das pessoas ali, porque um jogo de interesse, sabe? Que há no mundo, sabe? Muito complicado. Quando a pessoa está no domínio divino, não é que ela vai pisar em ninguém. Mas assim, não é o ser humano, não é o humano que ela obedece, é a Deus. E tá, esse regime passa por meio de pessoas, sim, mas não é a pessoa humana, não é uma vontade humana de alguém que ela vai estar servindo, ela vai estar servindo a Deus, né? E assim, Deus em primeiro lugar, né? E então o amor que ela dá para as pessoas não é um amor assim de eu tenho que me fazer servo das pessoas, né? Escravo delas, e toda hora que elas me chamar, eu tenho que estar disponível. E se elas ficarem com raiva de me acharem meio grosseira com elas, eu tenho que ir lá e dar satisfação, porque o humano delas pode se chatear comigo, sabe? Se fazer escravo, não. É a Deus que eu sirvo, e quando Ele dispõe as situações para me cuidar do próximo, eu cuido do próximo, mas assim, mas ninguém tem domínio sobre você, você não deve para ninguém, entendeu? Tipo assim, um domínio sobre você, que você sente escravo dos seres humanos para eles gostar de você, né? Então assim, caiu de um nível horrível. O homem que se retirou de nosso fiat divino sentiu-se abalado até no mais profundo, e sua própria pessoa sentiu vacilante, sentiu que é debilidade, e se sentiu servo de paixões que o faziam envergonhar-se de si mesmo, tá vendo? Perdeu o domínio total, né? E chegou a perder seu domínio. Assim não estava mais em seu poder como antes. A força, né? Para superar aquilo, né? Para conseguir ser, né?
a luz, a graça, a paz. Mas eu devia mendigar de seu Criador com lágrimas e orações. Aí a pessoa ficou nas petições, né? Senhor, vem me consolar. Mas quando a pessoa é dona, ela já se sente consolada por Deus. Ela não tem, assim, aquela sensação de que Deus está ausente, que ela tem que chamar, então deixa eu fazer alguma coisa para atrair Deus, assim, né? Porque ele não está comigo agora, então eu tenho que rogar muito, 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 fazer muito jejum e penitência para mendigar, né? Essa presença, sentir essa presença, né? Essa bênção, essa ajuda, né? Sentir assim que para conseguir a bênção de Deus é aquela coisa assim, é joelho no chão, mas assim, sabe, como que uma relação de compra, né? Uma relação de que tem que pagar, mas como era filho, não precisava, né? Sabe? Não, nunca a pessoa em si mesma ia se sentir alguma coisa, sempre ia perceber a verdade, que ela é um vazio, que tudo nela é Deus, né? Que não é ela que se fez daquela forma, foi Deus. É Deus nela, entendeu? Mas, tipo assim, ela não ia sentir assim que tá negado, tá fechado pra ela. Qualquer coisa, Deus tá aqui, entendeu? Ela tá disponível a graça para ela, né? Não é uma coisa assim que ela sente assim, nossa, Deus é tão. Para conseguir agora com Deus, eu tenho que mendigar muito, muito, muito. Sabe aquela coisa assim, sabe? Eu tenho que trabalhar e para receber o pagamento, mas assim, essa relação estranha, né? Não, e a pessoa nunca toma posse assim do que é de Deus e fala que é dela, nunca, né? Aí vai falar assim que nunca vai falar, "Ai, Jesus vive em mim, né? É, as penas de Jesus eu também vivo, né? Tipo assim, assumir essa vida divina, né? Assumir que a vida de Jesus é dela, sabe? Assumir que é uma só. Não, vai ver Deus lá e ela aqui. É muito diferente. A forma que a pessoa fala, reza, enxerga, muda tudo. Então falta a luz, a paz, né? Ela tá sempre perturbada, insegura, não tem, né? Não tem como, né? Então é muito complicado. Será que Deus me ama? Será que eu vou realmente pro céu? Sabe? Fica sempre aquela incógnita, né? E eu surpreendida pelo que Jesus dizia, ele disse: Meu amor, por quanto consolador é te ouvir falar de teu querer divino. Outro tanto é doloroso ouvir os males da vontade humana. Sempre vai ter o contraste, doçura e amargura. Jesus vai falar coisas lindas, mas também vai mostrar o contrário, né? E isso também faz parte do rogo, tá? Porque se você não vê o contrário também, você não vai perceber assim, o quanto que é importante a divina vontade, o quanto precisa dela ser conhecida. Se você também não vê as notícias, não vê o contraste, como o ser humano tá, porque compreendendo também o nível que o ser humano desceu, aí mais vai te fomentar a querer o reino. Bem, porque você vai ver, nossa solução é a divina vontade. Tudo que está no livro do céu é verdade. O que fez o ser humano ficar desse jeito foi ter caído na vontade humana. A vontade humana sem Deus não presta, né? Então mais ainda eu quero trabalhar em prol do reino, né? Porque é isso que o ser humano precisa, né? Então isso vai te instigar mais ainda. Então é muito importante. Minha filha, se é necessário falar-te do meu feito divino que servirá como convite, aliciantes, vozes suaves, doces e fortes para chamar todos a viver na morada régia da minha divina vontade, a fim de que não sejam mais servos, mas donos, assim é necessário falar-te dos males da vontade humana, porque eu não tirarei jamais o livre-arbítrio ao homem. Por isso é necessário que no reino da minha divina vontade faça montar as guardas, as nobres sentinelas que têm guarda as criaturas, fazendo-lhes conhecer o grande mal do querer humano, a fim de que estejam muito atentos e aborrecendo-o, amem a felicidade, tá vendo? A gente tem que aborrecer com a vontade humana, né? Então, e assim, como que a gente vai levar as pessoas a aborrecer da vontade humana se a gente não tiver elementos da vontade humana para mostrar para elas como que é nojento aquele pensamento, como que aquilo é nojento? Então, assim, como que nós vamos ter elementos para persuadir os corações, para convencer as pessoas, fazer elas têm que conhecer o mal, porque senão é porque elas acham que elas estão muito bem. Muitas vezes, muitas pessoas assim, por elas mesmas elas não pensam.
Elas acham que elas estão muito bem, elas vivem no auto-engano. Ou que querem enganar a si mesmas, elas vivem na ilusão do demônio, na mentira. Que elas próprias abriram brechas, né? Então, assim, a gente tem que mostrar que é podre aquilo que elas estão falando, porque às vezes nem elas se envergonham do que elas estão falando, a gente tem que fazer elas se envergonhar. Então, por isso que a gente tem que ter elementos, palavras fortes para falar. E não adianta, a gente não vai só falar bonito do livro do céu, nós vamos. Senão não vai adiantar as pessoas, né? Porque aí isso não vai ser o suficiente. A pessoa vai ver, entendeu? Não, a pessoa tem que saber o caminho, o que que ela tem que renunciar para alcançar aquele bem. O que que tá prendendo ela? O que que tá impedindo que ela viva isso? Senão ela vai achar que é uma coisa assim. É lindo, mas parece uma ilusão, esse mundo é horrível, tal. Não, mas por que que é horrível? Como acabar com essa... Como sair tá horrível, tá? Mas como é abandonar isso? O que você precisa rejeitar? O que que tá te impedindo? Às vezes a gente não sabe, se não tiver quem seja luz e mostrar para nós. Não é assim com a gente, às vezes a gente tá numa cegueira. Se não tiver alguém que faz a gente se envergonhar, a gente não consegue sair, né? E querer o bem, como que a gente querer o bem? Às vezes falta luz, a gente tá cego ali na vontade humana, numa situação. Então tem que ter alguém que faz a gente se envergonhar, que mostra a feiura que a gente tá, que nos envergonha mesmo. Pra gente, né, ver com o mal e rejeitar aquele mal que às vezes a gente nem tem consciência, né? Ou não é por preguiça, ou por falta de amor mesmo a Deus, de atenção a Deus, não considera. Então, por isso que a gente tem que ter muitos elementos também fortes para falar, né? A fim de que estejam muito atentos e aborrecendo, tá vendo? Tem que aborrecer do humano, porque enquanto elas acham que ser rico que é o bom, que o mundo que é bom, que a solução é a riqueza, é isso e aquilo, elas continuam cegas. Elas não conseguem ver que aquilo ali é um bicho que elas estão querendo, que aquilo ali que elas estão querendo, na verdade, elas não conseguem ver se não mostrar para elas a alma preta, né? Como que a alma tá preta, como que a situação tá, né? Então, pra que isso, né? Porque aborrecendo com essa coisa de desapontamento, amem a felicidade e o senhorio que lhes dá a minha divina vontade. É muito importante, né? E achei interessante o que falou sobre a questão, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo a meditação da Aline do grupo novo, né, dela. E ela tá falando sobre isso, que Jesus estava falando sobre virtude com a Luísa, mas que na divina vontade a gente não fica preso na virtude, porque lá ele falava sobre ser resignada, paciente, calma, né? E às vezes a gente não é, e tem um porquê. E aí agora tá explicando sobre a diferença que é do ato na divina vontade e quando é humano. Que quando é humano, você tá pensando só o bem temporal aqui na Terra, né? Então você quer a companhia das pessoas, né? Que elas amem você. Então, quando você vai reclamar de algo, chamar atenção, no humano, quando o interesse é humano, o ato não é divino, é humano, você está visando a sua pessoa mesmo ser amada, né, considerada. Então, quando você vai falar assim, não é uma preocupação com o eterno, com a alma, é preocupação que a pessoa seja melhor para você, né? Tem um interesse ali envolvido ali, entendeu? É isso que você está se importando naquele momento, entendeu? Agora, quando é com Deus, quando é ato na divina vontade, você fala. E não interessa se a pessoa depois vai ficar de cara feia pra você, porque não é pra você que você tá buscando algo, você quer que a pessoa melhore pra Deus, né? Porque você tá vendo que tem um hábito que Deus tá igual na missa mesmo. Nossa, eu saí mesmo de perto do meu marido, parece que eu fui muito grosseira. Porque meu marido tá no exagero absurdo com relação à criança. E isso não é a vontade de Deus, porque é uma falta de confiança em Deus e que o ser humano acha que é ele que controla tudo. Sabe, é uma falta de confiança em Deus absurda, é um apego à criatura terrível. É um apego, a criança, meu filho, quem guarda é Deus, é os anjos da guarda que a ordem de Deus cuida, não é nós. E a pessoa fica na sensação de que se ela tá constantemente olhando, é ela que tá controlando, né? Então, meu marido não estava prestando atenção na missa, prestando atenção no que estava acontecendo. Tava me atrapalhando também, querendo encher a menina de coisa, de roupa, falando que tinha vento vindo, frio.
Gente, as coisas absurdas, sabe? Uma super proteção terrível. Isso não é de Deus, isso é das trevas. Eu levantei mesmo, aí ele veio querendo colocar a touca na cabeça da menina, a menina suando. Eu falei, não, não, dá licença. Saí, vou pra lá. Eu saí com ela, eu tenho que sair com ela, saí. E na hora eu fiz uma cara muito ruim mesmo. Eu falei assim. Mas assim, não parece a virtude. Mas tem uma intenção por trás daquilo. Aquela situação é nociva, é errada. E quando a gente corrige a pessoa, né, fala que a pessoa é por bem. Então, quando a intenção é que a pessoa melhore para Deus, porque aquilo ali, para a alma dela, sabe, esse apego, esse excesso de apego, esse medo absurdo, essa falta de confiança em Deus, isso não é da vontade de Deus, né? Quando é uma coisa nociva, que a gente sabe que é nocivo, que a gente pensa na alma, a gente pensa nas verdades do Filho, do que Jesus fala sobre isso, né? Então a gente sabe que aquilo ali não é bom, né? Que aquilo ali não faz bem, que Deus não é fora da ordem, da vontade de Deus. É um ato ridículo, desordenado, né? Então a gente corrige, e às vezes a gente precisa, parece que a gente é grosso, parece que a gente não. Mas é para um bem. Então, quando é com a intenção pura, que não é assim visando que a pessoa fique melhor pra gente, sorrindo pra gente, que não é uma coisa assim voltada pro nosso, para uma preocupação pessoal. Quando é preocupação somente com as verdades, com Deus, que aquela pessoa também faça a vontade de Deus, né? Que a pessoa tá ali na cabeça dela, nas trevas dela, e achando que aquilo ali é um bem, que ela tá fazendo bem, não tá. Então, quando a gente quer abrir a consciência da pessoa, isso é a vontade divina. Então, não importa o tom, importa a intenção com que se está fazendo aquilo. Deus presta atenção na intenção com que se faz o ato, não se o ato foi perfeito, se você fez uma cara bonita na hora que falou bonito, usou palavras de baixo calão. Às vezes você pode até xingar, um xingo feio, sim, mas qual que foi a sua intenção naquele momento? É isso que importa na divina vontade, né? Então é muito importante isso, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 28, 26 de fevereiro de 1930. Como é necessário desejar um bem. Se não se forma o povo à divina vontade, não pode ter seu reino. Quem vive no Fiat é dono e senhor. Quem faz seu querer é servo. Estava pensando no grande interesse que meu sempre amável Jesus tem de fazer conhecer sua santa vontade, e dizia em mim: ama, suspira, quer que venha seu reino, e depois demora a fazê-lo surgir em meias criaturas. Se quiser tanto, se quiser tudo pode, potência não lhe falta. Em um momento pode atropelar céu e terra. Quem pode resistir a seu poder? Ninguém. Muito mais que em Jesus, querer e poder é o mesmo. Por que então demora até agora? Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se e fazendo-se sentir dentro de mim, disse-me: minha filha, suspirar, desejar e querer um bem é dispor-se a recebê-lo. E quando se recebe um bem que tanto se suspirou, se ama, se aprecia, se conserva, se considera bem-vindo, por ser o portador do bem que suspirava. Não só isso, mas também isso é outro excesso de nosso amor, que fazemos suspirar o bem que queremos dar, porque queremos que a criatura ponha algo do seu, ao menos seus suspiros, suas orações, sua vontade de querer o bem, para poder dizer-lhe: olha, mereceste-o, porque por parte tua fizeste o que pudeste para obtê-lo. E nós com todo o coração te damos, enquanto que tudo é feito de nossa bondade. Nossa, interessante, né? Tudo é feito da bondade de Deus. Então ela está perguntando, Jesus, ela está pensando, né? Jesus ama tanto, suspira tanto esse reino, mas
Tá demorando muito, né? E ele pode tudo. Se ele quer, ele pode. Então por que que ele não faz logo, né? Aí ele responde para ela. E a gente também pode ter essa mesma pergunta, né? Se Jesus quer tanto que a vontade dele seja conhecida e tudo, mas por que que ele não faz logo? Por que que o livro do céu não é conhecido? Por que que não está todo mundo falando do livro do céu e do reino da divina vontade e dessas verdades? Ele pode, mas aí ele fala, né? Que acho que o homem tem que querer, tem que desejar. Querer, suspirar, desejar e querer um bem é dispor-se a recebê-lo. O desejo, esse desejo, o desejo, o querer, a vontade é o que dispõe a receber o bem. Porque quando você deseja muito uma coisa, você quer muito, você luta muito por algo, quando você recebe, é outro valor que a gente dá. Na nossa vida a gente percebe isso. Quando, por exemplo, a gente quer muito, deixa eu pensar aqui, quando a gente quer muito, por exemplo, quando a gente tem um plano, assim, algo que a gente quer alcançar, um objetivo, assim, e a gente luta para conseguir passar numa prova, por exemplo, no vestibular. E você lutou, você suou tanto, lutou tanto, estudou tanto. Quando passa, é outra coisa. Vai dar muito mais valor, porque aquilo ali custou seu sangue, custou sua vida, custou horas e horas de estudo, custou muito sacrifício. E aí quando você recebe aquele bem, que você vê seu nome lá aprovado, nossa, aquilo ali é muito bom. E você dá valor. Aí quando você vai fazer a faculdade, tem outro, você, aquilo ali tem outro valor, porque você lutou muito para conseguir. Se aprecia, se conserva, né? Se aprecia, se conserva. Você sabe o valor que aquilo custou. Quando a gente, quando a gente coloca, quando tem o sacrifício, se conserva porque você sabe o valor, quanto custou aquele bem. Se aprecia, se conserva, você não vai querer perder. Por exemplo, no caso da faculdade, você não vai querer, por exemplo, eu não vou, passo, né? Sou aprovada lá para medicina, por exemplo. Aí eu faço um mês, não vou querer mais, porque tô muito cansada, então não vou mais. Não, a pessoa não vai fazer isso. Ela sabe o quanto custou para ela passar, quanto ela lutou, quanto ela desejou, quanto ela queria tanto. Ela queria tanto, tanto, tanto passar e ser médica, que aquilo ali é um impulso muito forte para ela continuar, apesar das dificuldades, do sofrimento. Vai ter sofrimento, vai ter dificuldade, mas ela vai, mesmo assim, passa em cima de tudo isso, porque o desejo é estar acima de tudo isso. Então você conserva e não vai jogar fora, mas se você não sabe o valor, e aí o dom da divina vontade, a gente tem que desejar, suspirar, desejar, porque aí esse desejo, como que acontece esse desejo, né? Como que a gente pode, como que surge esse desejo tão forte de querer viver na divina vontade? Aí vem o conhecimento, né? O conhecimento vai produzir esse desejo. Então, o desejar, suspirar é dispor-se a receber. Não só isso, mas também isto é outro excesso, eu achei muito interessante. Isto é outro excesso de nosso amor, que fazemos suspirar o bem que queremos dar. Ele faz isso, né? É Deus que faz isso. Ele que faz isso, que faz a gente, que ele quer dar um bem para a humanidade e faz a gente pedir, suspirar por esse bem, querer. Ele que faz isso, porque queremos que a criatura ponha algo do seu, ao menos os seus suspiros, para poder dizer-lhe, olha, mereceste-o, porque por parte tua fizeste o que pudeste por obtê-lo, e nós com todo o coração te damos.
enquanto que tudo é efeito de nossa bondade. Não é mérito nosso, não é mérito do homem. Tudo é efeito da bondade de Deus, o que Ele dá. Mas Ele é tão bom que, que a gente suspira e é como se a gente merecesse alguma coisa. Não merece. Tudo é bondade dele, a gente suspirar e desejar é bondade dele. Tudo é bondade dele. E é esta a causa pela qual fazemos saber antes às criaturas o que queremos dar, tá vendo? O conhecimento. Por isso que ele faz conhecer, ele dá essa notícia. Ele já não chega com o bem e a gente não sabe nem o que é. Quando a gente. Um outro exemplo legal é pedra preciosa. Ele dá até esse exemplo no livro do céu. A pedra preciosa, quanto mais a gente conhece o valor, mais você vai apreciar. Se você der uma pedra preciosa para alguém que não sabe, vai levar jogar fora. Porque a pessoa não conhece o valor. Então não vai dar um. Vai jogar fora, porque não conhece. E quanto mais a pessoa fica perita em. Ele fala assim, né, que o exemplo da pedra preciosa, que às vezes que a pessoa tem uma pedra preciosa, um pedaço lá de um pedacinho de diamante, não sei. E aí ele acha, pelo conhecimento que ele tem, ele acha que aquele lá vale R$ 100. Sei lá, R$ 100. Mas aí ele leva em outro perito que conhece mais sobre aquela pedra, tem mais experiência em avaliar aquela pedra e fala, não, sua pedra vale R$ 200. Não, vale R$ 10.000. Então pelo tanto que, é pelo que se conhece que você dá o valor. Então, ele primeiro faz conhecer. Ó, ele fala aqui, então. Esta é a causa pela qual fazemos saber antes às criaturas o que queremos dar. A gente tem que saber para dar valor. Eu lembrei de um filme que eu vi, essa questão da pessoa se Deus desse um bem, mas não falasse o que é, e não explicasse, a gente ia receber e não ia dar valor, porque o valor é pelo conhecimento. Tinha um filme que eles ficavam em busca de ouro, era falando sobre a busca do ouro. Aí tinha um cara com um cachorro muito esperto, e ele foi para andou, chegou lá no lugar que ele queria chegar lá nesse lugar, e chegou. E era um rio, e no rio tinha várias pedras de ouro, bruta. E ele tava lá junto com o cachorro, pedindo o cachorro ele fazia tudo junto com o cachorro, para procurar as pedras, né? Ele ensinou o cachorro a procurar pedra. Só que o cachorro pegava a pedra e mostrava para ele ver se era ou não ouro, né? E aí ele pegou várias. Teve um momento que ele estava de costas e ele não viu. O cachorro pegou uma pedra enorme de ouro e jogou fora. Pois ele não sabia o valor. Ele não entende nada, ele não sabia. E o dono não falou para ele, essa aí sim, pode colocar na caixinha lá. Como no momento de distração, assim, o dono virou um momento, ele pegou um enorme e jogou fora. Ele não sabia. Então, se Deus der um bem para a humanidade e não fizer a gente conhecer, a gente joga fora. Ele não dá valor, porque não conhece. Então, ele é uma bondade. Esta é a causa pela qual fazemos saber antes às criaturas o que queremos dar. A gente sabe antes de receber. Pode-se dizer que nos pomos em correspondência, enviando nossas cartas de aviso, enviamos nossos mensageiros fazendo-os dizer o que queremos dar. E tudo isto para as dispor, para as fazer suspirar o grande dom que queremos dar. Não fizemos o mesmo para o reino da redenção? Foram 4.000 anos de espera, e quanto mais se aproximava o tempo, mais urgentes eram os avisos, mais frequentes as cartas, e tudo para dispô-los.
A mesma coisa aconteceu na redenção, né? Deus falou, avisou que ia enviar o Messias. E o povo do Antigo Testamento foi recebendo essas mensagens, né? Os profetas avisando que vinha, né? Para quando chegasse, tivesse o povo que estivesse esperando, suspirando o Messias. Tanto que o que aparece na apresentação de Jesus no templo, ele morre depois disso. Ele falou, eu vi o Messias, tudo ele viu, né? E ele fala, o Simeão, ele morre depois. Então ele estava suspirando, você vê a fala dele, claramente ele suspirava pelo Messias. Quando ele pegou o menino que Deus revelou para ele, é o Messias, ele sabia que Deus estava falando. Ele não era assim, tá, Messias, tudo bem. Não, ele sabia. Assim é para o reino da minha divina vontade. Tardo porque quero que o saibam, que roguem, que suspirem, que venha a reinar, que compreendam o grande dom dela. E assim podereis dizer-lhes, ordenastes, merecestes, e ela já vem reinar no meio de vós. Ao conhecê-la, pedi-la e suspirá-la, formaste seu povo eleito onde possa dominar e reinar. Mesma coisa para a divina vontade. Então, ele quer que a humanidade rogue, suspire, mas para isso tem que saber, tem que conhecer. E desde de que Jesus veio e rezou o Pai Nosso, a igreja já suspira, mas não conhecia tanto assim, o que Deus estava falando. Que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. A igreja suspira, pede, mas aí ele falou, ele vai enviando mensagens, avisos, e quanto mais próximo está, mais ficam urgentes os avisos. Então, ficou mandando, a igreja ficou esses 2000 anos rezando o Pai Nosso, mas agora está mais perto, mais urgente, mais perto. Então, ele revelou o livro do céu. Ordenaste, mereceste. E ela já vai reinar no meio de vós. Ao conhecê-la, mas aí tem que ser conhecida, essas verdades. Ao conhecê-la, pedi-la e suspirá-la, formaste seu povo eleito onde possa reinar e dominar. Sem povo não se pode formar um reino. Então, assim, ele respondendo a pergunta da Luísa, né? Não é da minha parte, eu quero, mas tem que ter a parte do homem. Eu não vou dar um bem se não tiver quem receba. E para receber, a humanidade precisa conhecer. Porque o que vai dispor a receber é o desejar, é o conhecer. Ele não dá se a pessoa não pedir, não suspirar, não desejar, não conhecer. E para isso tem que conhecer. Que peçam. Então, sem povo não se pode formar um reino. E eis a outra causa pela qual quero que se saiba que minha vontade divina quer reinar sobre a terra. Que peçam, que a suspirem, que se disponham para formar seu povo, onde desça no meio a eles, e formar sua morada real, sua sede, seu trono. Por isso não te deve surpreender que, enquanto vês tanto interesse por minha parte, que quero que minha vontade reine, depois vês que demora. São as disposições de nossa sabedoria inalcançável, que tudo dispõe com ordem, e o atraso serve para pôr em caminho seus conhecimentos, que farão de cartas, de telégrafos, de telefone, de mensageiros, para formar o povo à minha divina vontade. Por isso, roga aí teu voo nela seja contínuo. A demora é para a gente conhecer. A demora é para a gente conhecer. Ou para a humanidade conhecer. Porque tem que ter o suspiro, tem que ter o desejo de receber esse dom. Assim como aconteceu com a redenção. Então a gente tem que continuar, né? Não parar nesse propósito, né? De fazer a divina vontade ser conhecida, como Jesus falou ontem na live. O que mais faz renovar a paixão dele é o propósito que o homem faz e não cumpre. Começa e não e para. E Jesus sofre a paixão.
por causa das promessas, né? Porque fala, eu quero a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade conhecida, e depois desiste. E não termina, e não segue, né, no propósito. E é muito importante a vontade divina ser conhecida, porque é o que vai formar o povo, que vai fazer as pessoas suspirar e desejar. E sem o suspirar e desejar, não forma um povo. E sem povo não tem reino. É muito sério, né? Muito sério. Depois disso, seguia meu giro no Fiat Divino. E chegando ao Éden, me detive a pensar no amor que se trocava entre Deus e Adão. É Adão inocente. Como a divindade, não encontrando nenhum obstáculo por parte do homem, se vertia torrente sobre ele. Com seu amor, o arrebatava a si com doces atrativos, fazendo-lhe ouvir sua voz toda a suavidade que lhe dizia: Filho, te amo muito. E Adão, ferido e arrebatado pelo eterno amor, repetia seu refrão: Te amo, te amo. E lançando-se nos braços de seu Criador, se estreitava tanto que não sabia separar-se, como do único amor que conhecia e que vivia só para amá-lo. Mas enquanto minha mente se perdia neste amor recíproco de Deus e a criatura, meu doce Jesus todo bondade me disse: Minha filha, que doce lembrança é a criação do homem. Ele era feliz e nós também. Sentíamos o fruto da felicidade de nossa obra. Sentíamos muito gosto em amá-lo e em ser amados. Nossa vontade divina o conservava fresco e belo. E levando-o entre seus braços de luz, nos fazia contemplar como era a bela obra criada por nós, nosso amado Filho, e como filho o tínhamos em nossa casa, em nossos bens intermináveis, e por consequência, como era filho, atuava como dono. Teria sido contra a natureza de nosso amor não fazer senhor a quem tanto amávamos e nos amava. No verdadeiro amor não há teu e meu, mas sim tudo é em comum. E além disso, ao fazer o dono, nada nos ia de mal. Nos alegrava, nos fazia sorrir, nos divertia, nos dava as belas surpresas de nossos mesmos bens. E além disso, como não deveria ser dono se possuía nossa vontade divina, que senhoria tudo e domina tudo? Para não torná-lo dono, devíamos pôr em servidão a nossa vontade, o que não pode ser, o que não podia ser. Onde ela reina não existe servidão, mas sim tudo é domínio. Por isso, até que o homem viveu em nosso fiat divino, não conheceu servidão. Enquanto pecou, subtraindo-se de nosso querer divino, perdeu o senhorio e se reduziu à escravidão. Que mudança de filho para servo! Perdeu o comando sobre as coisas criadas, tornou-se o servo de todos. O homem que se retirou de nosso fiat divino sentiu-se abalado até no mais profundo, e sua própria pessoa a sentiu vacilante. Sentiu o que é debilidade, e se sentiu servo de paixões que o faziam envergonhar-se de si mesmo, e chegou a perder seu domínio. Assim não estava mais em seu poder, como antes, a força, a luz, a graça, a paz, mas a devia mendigar de seu Criador, com lágrimas e orações. Vê então o que significa viver em meu querer divino? Ser dona, quem faz sua vontade é servo. Meu Deus. Então, assim, enquanto Adão vivia, enquanto o homem vivia com Deus, dominava sobre tudo, sobre a criação, sobre si mesmo, era dono, Achei interessante essa parte aqui, ó, que ele falou. Perdeu o comando sobre as coisas criadas, tornou-se sobre servo de todos. Não estava mais em seu poder a força, a luz, a graça, a paz. Ele era dono da força, da luz, da graça, da paz. Tinha a sua disposição a força, a luz, a graça, a paz, que era o próprio Deus nele, né? Mas quando pecou, teve que
devia mendigar de seu Criador com lágrimas e orações. Tinha que ficar pedindo, pedindo, implorando para Deus, me dá força, me dá luz para eu saber, para eu fazer, para eu implorando, pedindo com lágrimas e orações. Não tinha esse no seu, não era assim já. Ele não vivia na casa, não tinha, o homem se separou de Deus, né? Então, perdeu tudo. Vê então o que significa viver meu querer divino? Ser dona, quem faz sua vontade é servo. E eu, surpreendida pelo que Jesus dizia, ele disse: Meu amor, porquanto consolador é te ouvir falar de teu querer divino. Outro tanto é doloroso ouvir os males da vontade humana. E Jesus acrescentou: É verdade, né? É maravilhoso ouvir Jesus falando da divina vontade, mas é doloroso ver falar da vontade humana. Mas isso também tem um propósito muito importante. Ouvir falar da vontade humana, saber entender o mal da vontade humana, o grande mal. O que significa fazer um ato de vontade humana? O que significa deixar sua vontade reinar? Não viver na divina vontade. Minha filha, se é necessário falar-te do meu fiat divino, que servirá como convite, aliciantes, vozes suaves, doces e fortes, para chamar a todos a viver na morada régia da minha divina vontade, a fim de que não sejam mais servos, mas donos. Assim é necessário falar-te dos males da vontade humana, porque eu não tirarei jamais o livre-arbítrio ao homem. Por isso é necessário que no reino de minha vontade divina faça montar as guardas, as nobres sentinelas que tenho em guarda as criaturas, fazendo-lhes conhecer o grande mal do querer humano, a fim de que estejam muito atentos e, aborrecendo-o, amem a felicidade e o senhorio que lhes dá minha divina vontade. E é muito importante isso aqui. Deus, quando a gente vive na divina vontade, não quer dizer que a gente não tenha livre-arbítrio e que não possamos sair a qualquer momento. Não é assim, ele nunca vai tirar o livre-arbítrio, não é escravidão, não é um quietismo, não é algo assim que você vira um robô e não tem mais escolha. Deus não prende a gente, ele não prende, ele não dá, não fecha. É a gente mesmo que não quer sair. O que vai guardar, vai falar assim pra gente não sair da divina vontade é o querer não sair. E para querer não sair, tem guardas, tem sentinelas, né, na porta, que é o conhecer o mal da vontade humana. O sentinela, o guarda, é conhecer o mal da vontade humana. É conhecer a gravidade de fazer sua própria vontade. Ou, de, ou mais também, né? É conhecer também a diferença do fazer a divina vontade, do fazer a vontade de Deus e viver nela. Porque senão a gente pode viver como servo, fazendo a vontade de Deus. Se não tiver esse conhecimento, se não estiver atento, né? Você vai fazer a vontade de Deus. Não vai viver nela, vai fazer só. E fazer é servidão, que ele falou aqui, ó. Vê então o que significa viver em meu querer divino? Ser dona. Quem faz sua vontade? Não. Vê então o que significa viver em meu querer divino? Ser dona. Quem faz sua vontade é servo. Quem faz sua própria vontade, né? Que é servo. Mas ele fala em outros trechos sobre a diferença de viver e de fazer a vontade de Deus. Que a sua vontade está ali ainda. Você quer muito uma coisa, você faz o que Deus quer, mas só que você queria outra coisa. E no seu coração tem sempre o desejo de outras coisas. Você sempre está ali, mas pensando no passado, pensando na sua vida antiga, querendo outra coisa, mas vivendo a divina vontade, você quer o que Deus quer. A vontade dele é sua, é a mesma. Mas a sua continua existindo. Ele nunca vai tirar nosso livre-arbítrio, é o que ele disse aqui, né? Eu jamais tiraria livre-arbítrio ao homem. Por isso é necessário que no reino da minha vontade faça montar as guardas, as nobres sentinelas que tenho em guarda as criaturas,
fazendo-lhes conhecer o grande mal do querer humano. O grande mal do querer humano é o que vai fazer a gente não querer ir para ele. E aí Jesus fala abertamente, né? O grande mal do querer humano. Muito, muito sobre isso. Para a gente ter ranço dele, né? Ranço da vontade humana. Ter aborrecimento. Não querer nunca fazer nossa vontade. E fazer só a de Deus. E conhecendo, tem que conhecer o grande mal da vontade humana e o grande bem, a felicidade da divina vontade. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.